Será que vale a pena viver para Deus? Claro que sim, né, amados irmãos? Porque a palavra do Senhor já diz, né? Que a glória do Senhor não se compara com o que nós vimos aqui na terra, né? E tudo que nós fazemos para Deus, a recompensa nós vamos ter sim. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, padeceu por todos nós. Não é verdade? Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Já que Cristo padeceu por nós na carne, mas vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado, para que no tempo que vós resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, Cristo já pagou o preço ali naquela cruz. Ele veio como homem, ele veio, né, em carne, louvado seja Deus, para cumprir com o que Deus prometeu para ele, que ele precisava vir nesta terra, morrer, padecer e no terceiro dia ressuscitar. Glória a Jesus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 5. Os vivos e os mortos vão ser julgados, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Louvado seja Deus, como está a palavra dizendo aqui, né, amados irmãos? Que tanto vai ser julgado os vivos como os mortos, né? Porque quem já morreu um dia estava vivo. E ele também fez atos bons e ruins nessa terra. Não é verdade? Então todos nós vamos passar pelo julgamento de Deus. Os vivos e os mortos. Glória a Jesus. Vamos ser julgados segundo a vontade de Deus, né? Glória a Jesus. Vivessem segundo Deus em espírito, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. O Senhor Deus deixou, né, escrito a palavra de Deus na Bíblia, para que seja uma bússola para nós, para que nós possa ler e entender. O Espírito Santo de Deus é que vai nos dando sabedoria, glória a Deus, para que nós possa andar em obediência, em sinceridade com Deus, louvado seja Deus. E a que a palavra diz também, sede sóbrios, sede vigilante e em constante oração. Precisamos estar em vigilância em todos os momentos, em constante oração, amados. Porque é através da oração que vamos vencer. Sem a oração, como que nós vamos vencer, né? Glória a Jesus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Dá para quem que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. O que a palavra de Deus está falando aqui, amados irmãos, para todos nós. Glória a Jesus. Se alguém falar, que fale a palavra de Deus.
Melhor falar da palavra de Deus do que falar do próximo, do que falar de um e de outro. Aleluia. Glória a Deus. Se for para administrar, que administre. Se você for chamado para exercer um cargo, que faça segundo a vontade de Deus, para Deus ser glorificado, não o homem. Porque a honra e a glória é só dele. E Deus não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. Louvado seja Deus. Precisamos entregar toda a honra, toda a exaltação para Deus, porque é dele que vem todas as coisas. Nós não somos nada se Deus não for conosco. Se Ele não estiver do nosso lado, nos ajudando, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Em João capítulo 18, versículo 15 ao 17. E Simão, Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, a porta saiu. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? E Pedro disse: não sou. Aí, esta passagem está falando, que Jesus disse que Pedro ia negar ele, Pedro ia negar 3 vezes a Jesus. Glória a Deus. E esta mulher, porteira, que a palavra está falando, perguntou para Pedro: tu és um dele, Pedro? Tu és um homem daquele que estava com Jesus? E Pedro negou. Pedro disse: não sou. Mas quando completou 3 vezes que Pedro negou a Jesus, que conhecia Jesus, que estava com Jesus, aleluia, louvado seja Deus, o galo cantou como Jesus tinha dito: antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro negou. Naquele momento, ele disse: não, Senhor. Mas Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o dia de amanhã, mesmo que nós não sabemos. Pedro, no momento, não sabia que ele ia negar Jesus nessa maneira, Glória a Jesus, louvado seja Deus. Mas na hora da dificuldade, Pedro negou, louvado seja Deus. Então, assim, hoje em dia somos nós, amados irmãos. Precisamos vigiar muito para não negar Jesus na hora da tribulação, na hora da provação. Aleluia, louvado seja Deus. Na hora que estamos passando as provas terríveis que ninguém quer passar. Nós só queremos passar os momentos bons. Aleluia. Mas Deus tem o seu trabalhar com cada um de nós. Deus também, ele trabalha na hora da dor, na hora da provação, da angústia. Eita, cantora mandarai. Oh, glória. No momento da dificuldade, das portas fechadas. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus verdadeiro, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele está conosco. O vaso para ser provado precisa passar pelo fogo para ser aprovado. E que possamos passar de cabeça erguida, pedindo força a Deus e sabedoria para não negar a Ele. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E da cantorias, tira bandei comandará. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado é o teu santo nome. Que Deus possa nos dar força, Deus possa dar força ao teu povo, Pai. Neste momento, calamandarai.
que estão sentindo abatido, cansado, desanimado, angustiado, achando que sua vida não vai dar mais certo, achando que nada mais vai para frente, achando que não vai conseguir. Ei, Decalamandarai, eu tenho uma coisa para te dizer. Conseguir sim, porque nós já somos mais do que vencedores. Nós temos, aleluia, o nosso Pai eterno que morreu naquela cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, intercedendo por nós, aleluia, oh glória. E Ele cuida de mim e de você em todos os momentos. Mesmo que nós não consiga ver com nossos olhos, enxergar, louvado seja Deus, nem tocar, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, Ele está assim, nos contemplando sim, todos os dias, todas as horas, 24 horas, Ele não dorme, louvado seja Deus, aleluia. Então creia que Deus está aí com você, creia que Deus é que dá a última palavra nas vossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Fica com Deus, Deus abençoe a todos.